A Meta lançou um novo óculos de realidade aumentada. E é tipo óculos mesmo, tá? Tipo, não é capacete enorme. É tipo um Ray-Ban, assim, a Sim, vibe que dá. Tá um pouco diferente de outras coisas que a gente já viu antes e eles revelaram isso na última semana. Você viu? eu vi sim. Então, né, como é que isso acontece ali no evento? Na hora é interessante que o Zuckerberg ele fala que eles estão trabalhando em óculos holográficos já tem 10 anos, né, e que eles têm alguma coisa para mostrar hoje. E nisso entra um cara com uma maleta metálica nas mãos, na qual ele está algemado nessa maleta, e ele entrega os óculos ali para o Zuckerberg a partir dessa mala. E é meio essa ideia, né, teatral, assim, de algo que não pode vazar e tal. Esses óculos, eles são o seguinte, é um óculos preto de armação bem grossa, e apesar de ser mais robusto mesmo, e apesar de quando você para olhar, você vê a grossura do frame, das lentes, dos olhos, das hastes e tudo mais, apesar disso, em um primeiro relance, o que você vê é só isso mesmo, um óculos grandão, que eu consigo imaginar uma galera hipster utilizando assim. Chegando perto, a gente vê que as lentes têm umas pequenas ranhuras que servem para criar a projeção, né, que é lançada sobre elas, que materializa ali a interface que aparece diante dos olhos de quem está usando o aparelho. E a interação com o dispositivo é por voz e IA, mas também usa de tracking, né, dos olhos, acompanhando o movimento ali, das mãos também, por meio de câmeras internas e externas, além de contar com uma pulseira de interface neural que lê os comandos elétricos do pulso e atende a certos gestos que a gente faz, né, para poder controlar o dispositivo com cliques e rolagens. A interface gráfica que ele exibe é colorida, né, de definição bem mediana, ao que parece, é convincente, mas claramente utilitária, né? Não é uma coisa muito assim para você ver filmes e tal, por exemplo, mas mais para ser mais uma camada de significado sobre o nosso mundo, né? Daí, alguns casos de uso que eles mostram nas demos envolvem, sei lá, atender ligações, ler mensagens sem ter que olhar para o celular, né? Pedir dicas de receita para fazer um smoothie com ingredientes que estão à sua vista, né? E a IA gera essa receita ali, olhando para as coisas, você vai vendo ela apontando os ingredientes, navegar na web, entre outras coisas aí de cunho mais utilitário mesmo e de menos entretenimento. Do lado de fora, para quem vê, o que a gente vê são os olhos da pessoa mesmo, ali, que está usando, né? É um óculos escuro, semi-transparente, e sobre a lente a gente vê um pouco desse reflexo luminoso holográfico que, por vezes, ali entra na frente dos olhos. Daí, assim, de requisito para existir, eles tinham que cumprir os seguintes pontos, esses óculos. Eles precisam, primeiro, ser óculos, né? Então, não é um headset, nem tem fios. Ele tem que pesar menos de 100 gramas. Tem que ter uma visão holográfica de campo de visão amplo, com definição suficiente para detalhes, brilhante o suficiente para funcionar em diferentes condições de luz. Não ser um pass-through, que a gente chama, né? Que é nesse caso de realidade virtual que filma o lado de fora e transmite essa filmagem para você, mas sim ser o mundo real que você está enxergando com hologramas sobrepostos nele, né? O aparelho também tem uma estação de computação periférica bem pequenininha para diminuir o calor, melhorar a bateria e a performance dos óculos. É meio que isso os óculos, assim, você tem percepções? Claro, eu sempre faço essa pergunta, né? Você acha que você usaria? Tem. Ah, olha, não, né, porque eu não usaria, acho que eu já comentei isso, eu tenho uma questão com os meus olhos, né, então Ah, a ideia de ter uma tela muito boa. perto do meu olho, pra mim eu tenho pânico disso. Eu tenho até aquele aviso no celular quando eu deixo perto demais do rosto, sabe, pra evitar ao máximo ficar com o celular perto do olho, então, tipo, a ideia de tela no olho pra mim, assim, é um pesadelo. Mas Léo, eu fiquei pensando, eu não sei se você chegou a ver, que a Meta tinha já um modelo de óculos com câmera, né, Sim, com a Ray-Ban, inclusive. isso. E que o Boulos fez conteúdo usando esse óculos. Isso, Você viu isso eu não vi, isso? não. Conteúdo meio ponto de vista, mas meio que literalmente, né, que é ele Aham. andando e conversando com pessoas e tudo mais. E não é a única pessoa que eu vi usando fazendo conteúdo com óculos recentemente, assim. Então, eu sinto que a gente tá num momento já um pouco diferente para falar desse assunto do que a última vez que quando foi o lançamento da Apple, sabe. É. Em que isso parecia uma coisa muito alienígena, muito distante, assim. Esses óculos inteligentes, né, não nesse nível, né, porque esse óculos da com Ray-Ban é só uma câmera, né, pelo que eu entendi,
mas eu sinto que existe mais abertura. Não sei se eu tô viajando, você concorda, Não, assim? super, super. Eu vou aprofundar nisso, mas é legal você falar esses casos de uso reais, né? Eu não sabia dessa do Boulos, achei engraçado. Mas eu vou trazer um ponto bem esquisito e negativo e outro bem positivo. Bem negativo, vamos começar por esse, né? Eu esbarrei com conteúdos, o Reels sendo Reels, de homens filmando abordagens de pegação, assim. Aí a pessoa Ah, filmando sem consentimento, e aí falando, não sei o que, e abordando. Deve ser usando um óculos desse, alguma coisa assim, né? uhum. E o outro aí, ou seja, isso fala um problema da Ou vigília fingindo, constante, né? né? Hã? Esse tipo de conteúdo é sempre muito montado, ou fingindo, né? Ou Pode tem uma ser câmera também. de cinema, né? De 7 quilos no É ombro isso. de alguém, enfim. É. Mas que de toda forma levanta essa questão, né? A gente sendo filmado sem Sem consentimento, consentimento. né? E sem nem ter como saber que está sendo filmado, praticamente. Mas tem um outro lado muito positivo, que eu já vi esse óculos em parceria, né, com a Ray-Ban, utilizado como recurso de acessibilidade para pessoas cegas, porque ele tem câmera, né? Então ele conta um pouco ali do que a pessoa está vendo e tal. Enfim. Mas essa questão da normalização que você comentou, né? O que eu achei mais interessante desse trabalho da Meta é justamente o ângulo pelo qual né, eles decidiram abordar o desafio de construir esse dispositivo, que tem muito mais a ver sobre como que as pessoas se sentem usando esse dispositivo no mundo, sabe? Tipo assim, a abordagem é menos sobre a tecnologia por si só, apesar de ser muito tecnologicamente intensivo, e é muito mais como proposta de produto sobre não ser barango. Que isso é um Uhum. grande problema, né? Como é que usa um aparelho desses e como que ele normalmente te deixa com cara de ridículo se você tá usando ele pela rua, né? E aí eu entendo que esse Orion, ele adereça muito bem essa que seja talvez a principal barreira, né? A barreira que eu entendo que é a divisão entre a possibilidade desse produto começar a ser usado ou não. Não é algo Hum, que eu acredito que chegue no mainstream logo, mas é algo que eu consigo imaginar a gente começar a encontrar um pouco mais, né? sim. E é engraçado que eu não sei se você acha que ele é um pouco feminino. Você achou um pouco Que feminino? interessante. Não, eu não tinha pensado nisso, mas agora você falando, talvez sim. É um óculos de armação muito grossa, né? Então, É mais um comum. óculos de senhora, na verdade, ele é aquele mais específico, mas assim, em termos de moda, né, de ser passável como um acessório, tipo assim, não dá pra negar que foi um passo gigante, né, em É, termos de quão passável como um objeto de um acessório ele é. Mas eu achei interessante, porque eles poderiam ter feito outras escolhas, mas eu sinto que precisava a armação ser grossa, né, por isso. causa do coisa, mas eu sinto que o desenho, eles foram um pouco aí pra esse ar que a gente associa mais aí, né, a essa cara de parece aquela o óculos daquela senhora dos Incríveis, a estilista dos Incríveis, Aham, a aham. Edna, é o Isso. óculos dela, parece, né. É, Eu acho curioso, assim, a escolha do design do todo, assim. Eu é. entendo porque foi pra esse caminho, mas ainda assim eu acho escolhas curiosas. É de fato interessante, assim. E aí sobre também o feito do produto, né, além dele tirar a cara de ridículo, entre aspas, né, Uhum, apesar de, você tem que ser meio bold, assim, né, você tem que ser uhum. audacioso para poder usar um óculos dessa grossura, talvez, mas É. seria algo possível, né, eu consigo imaginar isso acontecendo. Mas além disso, eles também aqui conseguem alcançar efetivamente a transparência de display, né, que a Apple estava buscando com a Apple Vision Pro. São produtos completamente diferentes, tá? Com Completamente. propostas muito diferentes, mas eu acho que ficou executado de uma forma muito mais genuína e positivamente impactante, né? Assim, eu acho que é um aparelho também que jamais seria feito pela Apple, né? Porque tem muito risco envolvido, é muita coisa nova, né? Não é uma experiência hermética, 100% controlada. Explica um pouco melhor por que você tá falando que é tão diferente, assim, eu entendo que o da Apple é muito mais robusto, né, mas assim, o É. que mais que você vê de diferença nos projetos? O que eu vejo de muita diferença é que é um form factor, né? Tipo, é um modelo de hardware que a gente não tem nenhum antes especificamente Entendi. utilizado. O Apple Vision Pro, antes dele existir, a gente já tem o MetaQuest, tem uns 2 ou 3 grandes, Oculus Uhum. Rift também. Então a Apple entra num ambiente que já foi muito explorado tecnologicamente e que já está na cabeça do consumidor de alguma forma. Esse negócio, inclusive assim, a Meta falando agora, ela tá falando para fazer a gente se acostumar com a ideia.
porque não tá Entendi. pronto ainda para o consumo. Então, por isso que eu não imagino a Apple lançando antes, sabe? Esse tipo de inovação vem antes de outras pessoas. Eu Entendi. entendo um pouquinho, assim. E a galera tá comparando muito também, com... como é que era o nome, gente? O Google Glass, né? Mas Tá. eu acho que esse aqui é um outro nível, que o Google Glass, ele era meio... Ficou meio feio, né? Aí hoje faz mais sentido esse. Sei lá. Se você visse... eu ia perguntar, se você visse esse óculos na rua, qual que você acha que seria a sua sensação? Neutra, né? Porque não dá pra identificar. Não, eu só ia achar que a pessoa tinha óculos diferentões, assim, óculos de Edna Moda. Acho que era acho que só isso mesmo, assim. Boa. Não dá para entender que é um gadget, né? A não ser que você vê muito, né? Você começa a ver muito na Muito. rua, talvez. Aí, rapidinho sobre interfaces, tá? E comparando um pouco, né, com o Apple Vision Pro e MetaQuest, eu acho muito legal desse produto agora, porque eu acredito muito mais na realidade aumentada ou realidade mista como uma solução de interação na nossa vida, assim, comparando com realidade virtual. Que a realidade virtual, eu sinto, né, que a gente estava discutindo com o Apple Vision Pro, ela é muito mais um distanciamento da realidade de onde você está, né? Então é uma barreira a mais para a conexão com o nosso mundo físico, imediatamente ao nosso redor. Tem até um curta, né? Talvez vocês já tenham esbarrado aí, vocês estão escutando, no Reels, né, que vai mostrando sobre como que cada vez a nossa experiência tem sido mais individual dentro das nossas casas. Começa com a galera, sei lá, conversando, aí depois vendo TV, todo mundo junto, aí depois cada um no seu celular, e o final é com o Apple Vision Pro, uma pessoa só usando, né? Então é um distanciamento, efetivamente. Já a realidade aumentada, eu sinto que é sobre o seu contexto atual, né? Então o contexto ao seu redor é importante. Trazer mais informações, e é um esforço que, se eu for forçar um pouquinho a barra, eu posso argumentar que é uma mais tela que pode virar menos tela, sabe? Menos interações e interrupções no seu dia a dia. Por exemplo, eu comecei a usar um smartwatch mais ou menos recentemente e eu sinto efetivamente que eu uso menos o meu celular. Porque quando vibra, eu sei o que é, eu não vou ler a mensagem agora. Porque o meu relógio está me contando o que é, então estou usando um pouquinho menos. Então acho que acaba indo um pouco mais nesse sentido, né? Aí, assim, só acho importante deixar claro, eu não acho que esse é o futuro das interações, tá? Eu não acho que a gente vai deixar de usar celular daqui para frente, não mesmo. Mas é muito interessante ver tanta inovação sobre dispositivos móveis desde o lançamento do iPhone lá em 2007. Aí eu não estou falando só desse aparelho da Meta, né? Mas, sei lá, desde 2007, a gente discute o quê? Inovações incrementais técnicas numa tela preta, né? Que tem uma câmera que você usa no dia a dia. Mas nos últimos 2 anos, talvez, eu tenha sentido que a gente tem discutido mais o formato dessas interações e dispositivos. Por exemplo, tem o Orion, né, agora, mas também tem os fracassados, mas curiosos, R1 da Rabbit, tem o AI Pin também da Humane, ambos fracassadíssimos, mas que tem ideias ali que exploram outras formas de interagir. Depois tem a nova Siri, né, que ainda está para ser lançada, que muda um pouco como a gente usa o celular, até mesmo o Apple Vision Pro, por que não? Que não foi grande coisa também, mas é isso, com esse tipo de erro e acerto que a gente acaba desafiando o que a gente tem hoje, né? Que coisa nova, querendo ou não, meio que demora um pouco para ficar bom e grudar. Então eu gosto desse esforço, né? Para quem sabe a gente não acaba tendo um passo mais ousado aí de outros dispositivos para talvez aumentar a nossa vida. Faz sentido essa reflexão? Por fim, assim, né? Esse ainda não é um produto para consumidores, tá? Não dá para você comprar. É algo que está pronto só para mostrar para o mercado e para as pessoas, né? E que eles ainda querem fazer mais ajustes ali para deixar mais fino, deixar mais fashionable, né? Tipo, mais fashion, mais barato. Então, o Orion, ele vai ser mais um dev kit mesmo, para as pessoas explorarem softwares, né? E acabar construindo ali essa robustez antes da coisa chegar para o mercado. Você tem algum outro comentário sobre esse Não, assunto? é isso mesmo, é que a gente é de uma geração, né, em que a gente via muita inovação tecnológica que transformava muito, né. Uhum. Então a gente estava acostumado em ver coisas que realmente mudavam a nossa relação com o mundo, né. Seja, sei lá, a gente viu os notebooks, né, laptops, eles surgirem, né. Ai, meu Deus. A gente viu o celular, né, ficar cada vez menor, a câmera virar no celular, que mudou totalmente nossa relação com o mundo. A gente acompanhou essas coisas, né, tipo, o Discman, né, a música na portátil, a gente viu essas coisas todas acontecendo.
E tem muito tempo que a gente não vê uma tecnologia que de fato vai transformar nossas interações e a nossa relação com o mundo. E esse óculos eu sinto que ele tem um pouco desse potencial, o que me dá um pouco de medo, porque eu não sei se É, eu quero mais tela, mais mediação, assim, no mundo, na minha relação com o mundo, né, mas que é interessante, tem acho que tem até um quê de nostalgia nessa ideia de interessante. uma tecnologia que vem de novo para transformar, que é uma coisa que tem tempo que a gente não vê acontecer de fato, né. O convite que o Zuckerberg faz, aí eu vi algumas entrevistas dele falando sobre o que é o futuro da interação para ele, IA, etc, enfim. Mas o convite que ele faz, e que eu acho que a gente tem que ser bem cético, tá? Por conta de todo o histórico muito perverso da Meta com os nossos dados e tudo mais, mas enfim, o convite que ele fala sobre a gente tentar encarar esses óculos como uma máquina do tempo, de alguma forma, assim, né? Que eles existem hoje, que eles falam que são fantásticos, mas que eles são somente um vislumbre, assim, de um possível futuro para o qual eles estão muito animados. Mas que aí a gente, né, a gente ainda tem que ver o que de bom ou de terrível que, quem sabe, aí tá por vir.